Na página, vamos responder o exercício, né, do estudo passado, na página 55, vamos ler o Salmo 111. Salmo 111 para a gente responder, então, nosso estudo de devocional. Diz assim: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor, dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao teu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das tuas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, querido Pai, agradecemos ao Senhor por Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe no estudo da palavra do Senhor, que possamos entender, ó Deus, e sentir a emoção dessas verdades tão maravilhosas. Pedimos a Tua bênção e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, aí no seu livro, né, na página, aqui do livro de estudo bíblico, de discipulado, na página 55, nós temos aqui as perguntas. A primeira pergunta: qual o ensino central desse texto que foi lido, do Salmo 111? O que vocês conseguiram responder? Qual que é o ensino central desse salmo aí? Qual que é o tema central desse Salmo 111? Você percebe que repetiu várias vezes falando sobre as obras de Deus? E você tem no título aí também uma pista, né? As obras magníficas de Deus. Então, o Salmo está falando das obras de Deus que são maravilhosas, né? E aí a outra pergunta é: que relação há entre o ensino do texto e a pessoa de Jesus? O que esse texto aqui fala da pessoa de Jesus Cristo? A redenção, né? Nós não somos salvos por meio de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. A redenção é isso, né? Jesus nos salvou morrendo na cruz. Então, quando falar a palavra, versículo 8, aparece aí a palavra redenção, aponta para Jesus. E as obras do Pai também, Jesus falou: eu faço as obras do Pai, né? E Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então, se Deus está fazendo a sua obra, o Senhor Jesus Cristo está presente. A outra pergunta fala: que compromisso pessoal você deve fazer diante desse ensino? Aí aplicando para você, nesse salmo que você leu, qual a lição que você tira para a sua vida? Principalmente aqui o versículo de número 10, né? Que fala o quê? O temor do Senhor. O que é temor do Senhor? O temor do Senhor não é ter medo de Deus, mas ter respeito, ter reverência, ter obediência, ter amor a Deus, né? Então, pode ser uma lição para a sua vida, contemplar ao Senhor e as suas obras no temor do Senhor. Já que o Salmo está falando das obras de Deus, então você poder contemplar as obras de Deus e temer ao Senhor. Amém? Louvar, adorar e respeitar a Deus. Diz o Felipe. Muito bem. Então,
E a oração? Quem escreveu aí? Escreva uma pequena oração considerando a devocional dessa semana. A minha oração, nós estamos aí, Alex, na página 55, falando sobre a devocional do Salmo 111, né? Minha oração: Senhor Deus meu e Pai, que preciosos são os teus feitos, as tuas obras. Os teus atributos são perfeitos. Obrigado, Senhor, por se revelar a nós. Dai-me sempre o temor do Senhor, para que eu viva em tua presença com obediência, alegria e gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, depois, escreva também a sua oração, né, baseada no Salmo 111. Agora, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7, na página 56, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente vem a ansiedade sobre nós, né? Isso é normal, nós somos seres humanos. O que não pode é a gente viver ansioso. Não andeis ansiosos, diz o texto, né? Mas como que eu vou vencer a ansiedade? Se às vezes meu coração está disparado, minha mente está a 1000, meu coração está a 2000, como que eu vou colocar um freio nisso? Aí o texto bíblico está ensinando, oração e súplica com ações de graças. Quando eu e você fazemos assim, oramos, apresentando a Deus a nossa petição, a nossa súplica, agradecendo também, Deus vai fazer assim, com o coração que está disparado. Boa! Né? E dá paz, diz o texto que vem a paz, o Senhor coloca paz no nosso coração. Então, página 56, o estudo fala aqui, o estudo bíblico, como referência desse estudo, relata que o texto bíblico, né, relata que Evódia e Síndique foram auxiliares do apóstolo Paulo no trabalho missionário e estavam enfrentando um conflito interpessoal quando essa carta de Paulo aos Filipenses foi escrita. Nesse contexto, Paulo recomendou apresentarem seus pedidos a Deus pela oração e pelas súplicas com ações de graças. Ele sabia que assim Deus faria reprimir a discórdia e pacificaria os corações e as mentes dessas duas mulheres, né? Conflitos quase sempre saem do nosso controle. Conflitos com o entendimento da vontade de Deus, conflitos conjugais, conflitos familiares, conflitos financeiros, profissionais, acadêmicos e etc. Especialmente o que envolve nosso próprio coração e mente em Cristo Jesus, comunhão e consciência. Então, eles podem chegar ao ponto de frustrar a paz e a lucidez necessária na busca de soluções, levando-nos a uma vida imersa na ansiedade, na impaciência, na intranquilidade de interesses não satisfeitos. Então, se você vive nesse mundo, nós estamos sujeitos a conflitos, aos problemas, né? Alguém que nunca passou por problema, por conflito. Impossível, né? Se você está nesse planeta Terra, nós estamos sujeitos às lutas, às tribulações, às angústias, ao sofrimento,
as aflições, mas Deus nos mostra aqui o que nós devemos fazer. E aqui, na página 57, ele fala aqui, ó, primeiro, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, né? Apresenta a Deus a sua petição. Quando vem um problema, você faz isso a Deus? Você ora? Ou você chuta o pau da barraca e não quer saber de mim, não dá certo, começa a reclamar, murmurar. Então, em vez de murmurar, de reclamar, apresenta a Deus a sua oração, a sua petição. Esse texto nos ensina como viver uma vida de paz. Quem não quer paz? É através da relação de confiança em Deus, estabelecida pela oração. O verso diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Filipenses 4, 5, né? Deus está perto, Deus não está longe, né? Deus está perto. E aí lá em Mateus 6, de 31 a 33, vamos ver o que está escrito lá? Mateus 6, 31 a 33, que nos fala que devemos fazer, né? Diante das inquietações, das preocupações. Muitas vezes é porque a ordem nossa está errada, né? As coisas não estão tá na ordem errada na nossa vida. E nós precisamos corrigir a ordem. Mateus 6, 31 a 33 fala assim, ó, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, ou seja, aqueles que não temem a Deus, ou os não-judeus, é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscar em primeiro lugar o quê? O seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Deus vai nos conceder a graça para que aquilo que nos deixa preocupados, Deus está cuidando. Amém? Você confia? Você confia nisso? E como que a gente coloca Deus em primeiro lugar, gente? Como que coloca Deus em primeiro lugar? Orando, né? A oração já é uma maneira da gente colocar Deus em primeiro lugar. Então, continuando aqui, Deus é presente em todas as situações da nossa vida. Sofremos não por confiarmos nele e a ele as nossas necessidades. Sofremos também por não priorizarmos essa busca. Devemos recorrer a ele. Podemos até solucionar alguns conflitos externos, mas somente Deus pode dar a paz que necessitamos no coração e na nossa mente. A paz de Deus. A gente não tem condição de produzir essa paz, só Deus tem. Quando Paulo diz em tudo, significa que em todas as nossas necessidades devem ser apresentadas a Deus. As mais pequenas e insignificantes até as mais urgentes e importantes. Pois tudo recebe o amoroso cuidado e atenção de Deus. Então, é assim que nós devemos fazer, né? Se você tem apresentado a Deus as suas necessidades em oração, sejam aquelas mais pequenas ou as mais importantes, aprender a orar e apresentar a Deus, né? Quando você vai em casa, no momento do nosso culto doméstico, né? Os meninos oram até para o futebol. Até pelo jogo eles oram. E a gente ora as questões simples e questões complicadas, pedimos a Deus, colocamos em oração, né? A prova que você vai fazer, os estudos, ou um trabalho,
ou uma questão de saúde, tudo apresentar para Deus em oração, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aí, na página 57, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, além de você pedir, aprenda também a agradecer, não é? Pedir é importante, Deus quer que a gente faça isso, mas também seja grato, né? Aprenda a exercitar a gratidão. A oração é uma palavra que envolve diversos princípios da Bíblia. Ela possui um conceito geral, mas o significado simples é dirigir-se para falar. Em Mateus 6, de 9 a 13, Jesus ensinou que antes de dirigir-se ao Pai para apresentar necessidades, devemos adorá-lo. Então, agora sim, o texto de Mateus 6, de 9 a 13, está aí, né? Nós já estamos abertos aqui na oração do Pai Nosso, né? Que diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, Jesus nos ensina a orar. E na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina que a primeira coisa a apresentar para Deus é louvor a Ele. Pai, seja santificado o teu nome. Que o teu nome seja adorado, conhecido, exaltado, glorificado, porque o Senhor é Deus. Pai, venha o teu reino. Venha o teu reino, o teu governo sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. E aí sim, que ele começa depois disso, pedir o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Vai pedir então pelas necessidades, porque quando a gente glorifica o nome de Deus e pede pelo reino de Deus, nós já estamos sendo abençoados, né? Ao invés de eu já vir já de primeira mão, já de começar a pedir a Deus pelas suas necessidades, aprenda também a agradecer, né? Então, o princípio da oração aqui revela que devemos primeiro contemplar a Deus, antes de apresentar nossas necessidades, pois Ele é o foco central da nossa fé e não as circunstâncias à nossa volta. Reconheça suas virtudes, o seu poder, a sua glória. Adore-o, louve, invoque-o, curve-se diante de Deus em humildade e submissão. Só depois, pela súplica, apresente suas necessidades mais específicas, mais particulares. Esse é um dos princípios essenciais da oração segundo o ensino de Jesus, né? Então, aprendamos a fazer assim. Paulo submete a oração e súplica a ações de graças, que é a atitude sincera daqueles que verdadeiramente confiam em Deus e na sua resposta. Não tem dúvida sobre a sua bondade. Então, antes de mais nada, contemple a Deus, né? Só de contemplar quem é Deus, isso já traz paz no nosso coração. Agora, o que traz ansiedade? Quando você só olha para a circunstância. Quando você olha só para o problema. Em vez de ficar só olhando para o problema, olhe para Deus, que pode solucionar o problema. Agora, ficar olhando só para o problema, para a circunstância, aí só vai trazer ansiedade e aflição. Agora, quando você volta o seu olhar para Deus, aí sim, isso vai trazer paz. Porque você sabe que Deus é um Pai Celestial que cuida de nós, né? Então, esses são agradecimentos sempre, independente das dificuldades e incertezas que o cercam, porque
estão confiados, alicerçados em quem Deus é. Eu gosto muito do hino 108, né? Minha mãe também gostava muito desse hino, que fala justamente dessa confiança em Deus, né? Que diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então, que dá a felicidade para você? Jesus, né? Não é a circunstância. A circunstância pode ser alegre ou pode ser uma dor muito forte. Mas com Jesus eu sou feliz, mesmo em meio ao sofrimento. Porque Ele que nos dá a graça de viver a cada dia, sabendo que Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Então, na página 58, fala aqui, ó, 2 perguntinhas. O que é oração? Para você, o que é oração? Então, basicamente é isso, é você falar com Deus. Agora, Deus nos ensina como falar com Ele? Você tem aqui o livro de Deus, né? A cartilha de Deus para nós nos ensinando, né? Como a gente conversar com Ele. Às vezes nossas orações é tão curtinha porque nós não meditamos na palavra dele. Se nós meditarmos mais na sua palavra, nós vamos ter muito assunto para falar com Deus. A nossa oração deve ser orientada pela palavra de Deus, diz. Muito bem, Alex. Então é isso, né? E como a gente aprende a orar? Usando a palavra e orando, né? Praticando. Você tem aquele momento do seu dia que você para orar? Todo mundo aqui para comer, não para? Para tomar banho, para fazer o que precisa ser feito, as nossas necessidades físicas, né, que necessita. E a nossa alma, será que não necessita? Claro. Nossa alma necessita do alimento da palavra de Deus e da oração. E às vezes a alma está morrendo de fome, né, porque você não alimenta a sua alma. Está vendo como isso é importante? Né? Jesus nos ensinou a orar, não foi à toa, né? Mas para que a gente pudesse realmente ter essa comunhão com o Pai. E aí, a outra pergunta fala assim: por que e quando devemos orar? Por que devemos orar? Para agradecer a Deus, o que mais? É um mandamento, se relacionar com Deus. Deus mandou, né? Então, se Deus mandou, né? A Bíblia diz orar sem cessar. Então, eu vou fazer isso. Amém? E quando nós devemos orar? Sem cessar a todo instante, você pode falar com Deus. Andando, trabalhando, se você pode estar com o seu pensamento voltado a Deus, você em espírito, né? Está conectado com Deus. É claro que tem aqueles momentos que você para, e é importante isso, né? A gente tem que estar em sintonia com Deus sempre. Mas tem aquele momento onde você, como Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta, conversa com teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então é um momento que você tem para estar a sós com Deus, né? Ou às vezes num lugar, como que Jesus chama esse local aqui? Casa de oração. Jesus não chamou isso aqui de igreja, não. Chamou de casa de oração. Igreja somos nós, habitação do Espírito Santo, né? Nós é que chamamos. Ah, você vai hoje na igreja? Não. É nós que chamamos essas paredes de igreja. Na verdade, né, aqui é o templo, né? Tijolo. Mas Jesus chama esse local de casa de oração. Por que será? Porque ele queria que a gente
orasse, viesse à casa de oração para falar com ele, né? Tem um momento, e nós aqui na igreja, quais são os momentos que nós temos para orar aqui na casa de oração? Vamos lembrar aí os dias e os horários. Segunda a sexta pela manhã, de qual horário? 6h30 até por volta de 7h30, 7h45. Tem uns que vêm mais cedo, outros vêm depois. Tem esse momento de oração aqui na igreja, né? Oração. E aí, qual outro momento nós temos para vir na igreja também para orar? Terça-feira, que hora? 7h30. Na quinta-feira a gente ora também? Também, que hora? 7h30 até as 8h30. Mesmo horário da terça-feira. Qual mais? Qual outro horário que nós temos? Domingo, às 9h. Também, que é a escola bíblica dominical, né? Para as crianças, para os jovens, para os adultos. Momento de também falar com Deus. Qual outro horário que a gente tem no domingo? 7h30. Das 7h30 às 8h30, 9h, mais ou menos, né? Então, olha aí. Quantos momentos, né? Só nesse local aqui que você tem de falar com Deus. Está aproveitando? Aproveita, né? Aqui, em casa. Aí, aplicações desse estudo, devocional para a semana. Então, a devocional que nós temos aí para fazer, para tarefinha de casa, né, na página 59, é Mateus 6, de 5 a 15, tá bom? É a devocional para a gente trazer respondida quinta-feira que vem. Não deixe de fazer, né? Quem quiser o livro aqui ainda tem R$20 para você levar para casa e aí nós estamos usando para a gente aprender mais. Amém? Então vamos orar e vamos agradecer a Deus pelo estudo de hoje, né, da sua palavra. Obrigado, Senhor, nosso Deus e Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui mais uma vez na casa de oração para aprendermos da Tua palavra, Pai. Enche nosso coração da alegria do Espírito Santo, perdoa os nossos pecados, que seja santificado o Teu nome, que venha sobre nós o Teu reino, o Teu governo. Ó Deus, abençoa, Pai, cada criança, cada jovem, cada adulto, cada velho. Ó Deus, cada pessoa, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa nossas famílias, abençoa as famílias de Pontalina. Nós pedimos, ó Deus, o Teu socorro, a Tua misericórdia. Ó Deus querido, e nos ensine a orar. Nos ensine a Te buscar, ó Deus, com súplicas e ações de graças. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.